E vocês me avisem se vocês estão vendo. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver. Acho que ele vai pedir para reiniciar o navegador. Espera aí que eu já volto. Deixa eu só encerrar e voltar. Já entro aqui, galera. Para um minutinho. Precisei fechar porque tem que compartilhar a tela. Agora acho que agora vai. Ah, agora vai. Então, bora. Estão vendo minha tela aí, galera? Sim. Sim. Show, show, show. Então, beleza. Vou iniciar aqui, tá? Aí qualquer dúvida, gente, pode perguntar do microfone, fica à vontade, tá? A ideia é a gente trocar uma ideia bem legal aqui, um pouco sobre a parte aí da parte do Scrum mesmo, né? Falar um pouco dos papéis, PO, e a ideia é que a gente troque aí uma figurinha nessa uma hora que a gente vai ter aí para poder conversar, né, sobre os pontos. Então, acho que vai ser super bacana aí. Fiquem à vontade para tirar dúvidas. Então, primeiramente aí, né, sejam todos muito bem-vindos aí para o nosso bate-papo, né, e espero que vocês gostem aí da nossa conversa aí para falar um pouquinho sobre, né, essa parte aí dos papéis, né, de PO, do SM, de Scrum e, e trocar uma ideia aí. Então, vamos lá. Bom, então, deixa eu passar um vídeo sobre o menu que eu consigo passar. Então, galera, aqui a ideia é a gente passar um pouco, né, sobre como ser um Product Owner, um Scrum Master, um Product Manager, né, falar um pouquinho sobre aí os papéis, né, um overview sobre essa área que vem ganhando aí tanto destaque, né, então vamos lá. Bom, aqui trazendo um pouquinho sobre a RSI, né, RSI eu criei junto com um colega meu com o intuito de ser uma academia para levar conteúdo, né, e eu acho que deixa eu parar aqui porque ele não pegou minha tela inteira, deixa eu compartilhar aqui, peraí, galera. Agora acho que vai. Acho que agora tá indo a tela inteira, né? Melhor. Ah, melhor. Então, aqui trazendo um pouquinho para vocês da RSI. A RSI ela é uma academia que nasceu com o propósito de levar conhecimento, né? Sem nenhum fim financeiro. Então, a gente tem esse intuito de levar o conteúdo. Então, a gente está no YouTube com 326 inscritos. Temos agora 980 inscritos no LinkedIn, mais batendo quase a casa de 300 gostei e mais de 6.5K, né? A gente já subiu para 6.5K de visualizações no LinkedIn, tá? E aí, assim, o que eu peço é divulguem o canal, peço para as pessoas seguirem, quanto mais melhor, a gente vai sempre postar conteúdo, a ideia é que esse ano tenha muito mais conteúdos, né, para a gente trocar figurinha aí. E falando um pouco quem sou eu, né, então, bom, eu me chamo Ítalo, sou natural aqui de Osasco, atualmente eu namoro, gosto muito do que eu faço, sempre trabalhei nessa área de produtos, né, então iniciei minha carreira como antigamente a gente falava na lista de negócios ou especificação de requisitos, né? Falando um pouco sobre a minha trajetória, eu tenho bacharel em design digital e uma MBA em negócios bancários pela FGV. Atualmente trabalho como Product Owner Senior na Cienza. Também trabalhei como Product Manager na TakeBlip e outras empresas que estão lá no meu LinkedIn. Algumas certificações que eu possuo atualmente e o site da academia para vocês consultarem mais informações ou quiserem trocar uma ideia. Tem o contato lá. A gente também tem um bot que fala sobre agilidade no site, é o bot da RSI, lá no canto do site, eu vou mostrar para vocês depois, tem um bot para você falar e tirar dúvidas sobre agilidade, Kanban, e algumas coisas de eventos também, né? A gente vai postar bastante conteúdo de eventos, né? Então, vamos começar aqui, né, para o que interessa, né? A gente veio aqui para trocar ideia e aprender também. Então, vamos falar um pouquinho
qual é o papel do Product Owner, né? Então, o Product Owner, ele vem dentro da metodologia, né, do Scrum, então ele é um papel importante, né? Então, quais são os papéis aí do Product Owner, né, dentro do Scrum, né? Ele tem que conhecer a gestão ágil de projetos e produtos, ele tem que ter muita responsabilidade e comprometimento com a equipe, ele tem que saber se comunicar bem e atuar em esteira e colaboração, ele tem que saber negociar, né, tem que ter o alto poder de negociação, ele tem que ajudar o time de desenvolvimento em todas as fases de execução, né? E o que eu mais destaco aqui em vermelho é que o PO ele tem que ter um profundo conhecimento na área de negócio do cliente e do mercado, pois ele é quem irá tomar as decisões sobre os recursos do produto, né? Então, o PO ele é um coringa muito importante dentro do Scrum e da agilidade, né? Ele é um papel muito importante, né? Ele é quase um divisor de águas, né? Que vai auxiliar aí no dia a dia das definições, né? E a gente vai falar também sobre o papel do Scrum Master, né? A gente tem aí esse papel também importante dentro do processo aí do Scrum, né? Do time Scrum também, né? Então, quais são os papéis de um Scrum Master, né? Ele ajuda todos a entender a teoria e prática do Scrum, tanto dentro do time como organização. Ele é responsável pela eficácia do time. Ele treina os membros da equipe em autogerenciamento e funcionalidade cruzada. Ele remove os impedimentos do time, né? Ele garante que todos os eventos como daily, planning, retro, review ocorram nos seus períodos e de forma que tenham cadência, né? E o que eu destaco aí como um ponto principal é ter o profundo conhecimento do framework, é responsável por estabelecer o Scrum conforme definido no guia. Então, ele é o pai, tipo, o mestre Yoda que a gente fala, né? Que tem que saber tudo da parte do Scrum e passar isso para o time, né? Então, ele é o cara que vai levar todo esse ensinamento aí pro time, né? Sobre como funciona o Scrum, né? A eficiência dele no dia a dia. E aí a gente fala dos dois papéis, né? Qual o papel do PO e do Scrum Master com o time, né? Com a equipe. Então, ter um Product Owner no time é essencial, né? Para o sucesso de uma empresa, né? Porque atualmente as necessidades e vontades das pessoas mudam muito rápido e as empresas precisam se adequar a essas mudanças no menor tempo possível. É papel do PO garantir essa flexibilidade e rapidez na execução de projetos, junto com uma equipe diversa, dessa forma o cliente fica satisfeito e agrega muito valor para o negócio. Então, o PO é aquele cara que vai clarificar as ideias, que ele vai clarificar as histórias, que ele vai escrever, ele vai montar aquela história, o BDD, para o time entender, né? Entender com o seu stakeholder o que precisa ser feito, o que precisa ser detalhado, o que vai ser escrito, né? Como que ele vai quebrar aquilo, vai definir o critério de aceite, que a gente fala do DOR, que é o Definition of Ready, que precisa estar pronto para fazer, e o Definition of Done, que é o que tem que estar pronto, né? Como você vai considerar como pronto para validar aquela história, aquele cenário, né? E o papel do Scrum Master é ajudar o time Scrum na criação e incrementos de alto valor, que atendam à definição de prontos. Então ele vai levar esses valores, né? Ele é o cara que leva o valor do Scrum para dentro do time, ele que vai dar o que é a definição de pronto, qual é o valor de pronto, o que o time entende como isso, o que ele tem que entregar como pronto, né? Para o PO ou seu stakeholder validar numa review, né? Então tem que ter esses valores aí. E falando um pouquinho mais, né, entrando no detalhe, o que faz um Product Owner, né, o famoso PO, né? Ele tem que expressar de forma clara os itens do backlog do produto, tá? Então, o PO, ele é o dono e ele que faz a gestão do backlog, ele é a autoridade máxima quando a gente fala em backlog, tá? Então, é ele que põe e tira história, é ele que prioriza e desprioriza junto com o stakeholder, tá? Porque você tem alguém que vai demandar para você, então você precisa ter esse alinhamento do que vai e o que não vai negociado com o seu stakeholder, tá? E o PO replica isso para o seu backlog e faz a priorização de acordo com a negociação, tá? Ninguém tira a autoridade do PO, a gente vai falar um pouco mais para frente quanto ao backlog, tá? Ele é a autoridade máxima, tá? Então ele que vai falar o que precisa ser feito e proporcionar o valor do produto, isso é o papel do PO, transmitir tudo isso de forma mais clara e bem mais detalhada. O PO também prioriza as entregas, né? Então, além do que precisa ser feito, o PO tem que saber a ordem que as atividades vão ocorrer e promover o desenvolvimento do produto. É ele quem vai puxar sprint a sprint do produto, né? Então, é ele que vai estabelecer quais são os épicos que vão ser entregues ou as histórias que vão ser entregues numa sequência lógica que ele já fechou com o seu stakeholder e priorizou com ordem de alta, muito alta, alta, média, baixa e muito baixa, né? Que a gente fala height, medium
slow e slowest, né, que seriam essas prioridades que a gente fala lá quando quem usa ferramentas como Gira tem esse tipo de prioridade, né? Então é ele que vai fazer isso, né? Ele que vai otimizar o valor do trabalho a ser realizado pela equipe de desenvolvimento, tá? Então a autoridade máxima quando se fala de backlog é do Product Owner, tá? Seguindo aqui, ele também tem que garantir que o backlog seja transparente e visível. Isso aqui é muito importante, né? Antigamente, a gente tinha lá os Kanbans, né, os painéis todos colados, né? Agora a gente está voltando pós-pandemia, muitas empresas estão indo para o presencial de novo, mas a maioria das empresas hoje usam ferramentas como Trello, como Gira, elas usam, por exemplo, também como é que eu posso dizer, ferramentas Miro, né, que são ferramentas que proporcionam fazer dinâmicas online que você consegue montar esse tipo de painel, né? Então, o PO ele tem que montar lá com a coluna to do Indone, se for um Kanban, se for no Scrum, a gente também tem que ter as colunas lá de a fazer, fazendo, desenvolvimento, teste, homologação e pronto, concluído. Então, o PO ele tem que garantir que o backlog seja transparente, visível para todos, acessível para todo mundo. Então, ele garante isso, tá? Então, normalmente o fluxo de trabalho do PO começa com uma reunião de planejamento, que é a planning, né, que a gente fala. Tem a pré-planning que o pessoal faz, que é antes para já deixar o time inteirado do que vai ser feito e negociar o que já pode entrar na planning. E na planning eles só fazem a pontuação e completam o capacity com histórias que viram que precisam ser feitas depois da pré-planning, tá? Então, e também é o papel do PO, ele realizar a motivação do time como um objetivo bastante definido, para que isso não ocorra por mais de não adicionar requisitos nesse sprint. Então, tudo aquilo que foi negociado e fechado é aquilo que tem que ser feito. Não entra nada e não sai nada, tá? O time se compromete com aquilo que foi fechado na planning com o seu Scrum Master, com o PO que negociou com o seu stakeholder, e aquilo que está fechado é aquilo que vai ser entregue. E não entra e não sai nada, tá? E quem é a autoridade máxima de backlog é o PO, tá? Então, o PO ele vai acompanhando todo esse processo aí da sprint para garantir a entrega, o produto final, né, o item ou a feature que você vai entregar lá no final para o seu cliente, né? Ele está muito próximo do time nesse sentido. E aí a gente cai nessa pergunta, puxa, o papel do PO ele é soberano? Não, né? A gente fala que não, né? A autoridade dele dentro do escopo do Scrum é sobre o backlog, é sobre a escrita de história, é sobre a negociação com o stakeholder. Ele é um personagem que vai aportar o time de desenvolvimento, entender, explicar as histórias, o que tem que ser feito. Então aqui a gente fala que aqui é importante esclarecer que nenhum outro profissional pode tirar a autoridade do PO, ainda que tenha cargo superior em relação às definições que devem ser realizadas no backlog do produto. Para qualquer alteração a ser realizada, será preciso. Boa noite, Jota. Para qualquer alteração a ser realizada, será preciso primeiro conversar com o PO, ele é quem vai definir se é possível ou não a modificação, porque é ele quem vai entender cada solução apresentada ao produto para atender às prioridades do programa, né, com manutenção da integridade técnica. Então, quando se fala-se de backlog, vou reiterar de novo, é o PO que é a autoridade máxima, tá? Ninguém tira isso dele. No Scrum a gente não tem chefe, né? A gente não tem lideranças, né? A gente tem, não é vertical, é horizontal. Então nós somos colegas e pares de trabalho. Não há uma liderança, não é top of down, né? Que a gente fala, né? Não vem de cima para baixo, né? É linear. São um colega do outro, né? Você serve, né? Então o PO serve o Scrum Master, o time serve o PO serve o time serve o PO que serve o Scrum Master. Então é todo mundo é, horizontal e não vertical, tá? Então, aí muita gente pergunta, poxa, Ítalo, qual a diferença entre um PO e um PM, né? Desculpa, aqui a gente cai numa discussão, porque tem empresas que horas tem, não tem PM, mas só tem PO, e ora a empresa não tem PO, mas tem PM. Eu vim de uma empresa antiga que eu estava na TechLeap que só tinha PM. Então o PM fazia todo o papel de estratégia, de negociação, de roadmap, de montagem, de negociação, essa visão com as áreas de marketing, com a área de comunicação, né? O PO ele está focado no negócio com o time, né? Na entrega de valor como produto. E o PM, ele está voltado para estratégias de negócio, né? Identificando a necessidade de cliente e definindo as prioridades. Ele vai montar, vai negociar com o seu stakeholder lá, vai montar uma MVP, vai trazer isso para de casa e falar, pô, isso aqui que foi negociado, agora a gente tem que pegar e escrever as histórias, sentar com o time. Então, são papéis que se complementam, né? Ao mesmo tempo que o PM que vai fazer toda essa demandagem
demandar o que precisa ser feito, negociar a área de estratégia de marketing, vai transpor isso para o PO de uma forma muito mais clara, para ele só sentar com o stakeholder e pegar aquilo que foi negociado e fazer, tá? Quando não tem um PO, só tem um PM, aí o PM engloba tudo. Quando não tem um PM, vai o PO, aí você tem que pegar o stakeholder para te ajudar, né? Para te aportar muito mais, que não vai ter um meio de campo para alguém para negociar com você toda essa parte de escopo e prazo, né? Você acaba fazendo isso junto com o seu stakeholder, tá? Aí a gente fala entre interação entre o SM e o PO, né? Então, aqui a gente tem qual a interação entre eles, né? Então, o Scrum Master ele serve o Product Owner de várias maneiras, né? Incluindo encontrando técnicas para gerenciamento efetivo do backlog do produto. Ele claramente comunica visão e objetivos e itens do backlog do produto para o time de desenvolvimento. Ele refina os itens do backlog do produto de forma clara e concisa. Ele compreende a longo prazo o planejamento do produto no ambiente empírico, compreende e praticar agilidade e facilita os eventos do Scrum conforme exigidos ou necessários, né? Então, são perfis, não vou falar cross, mas que se complementam e que se ajudam. Por isso que a gente fala que é horizontal, né? Linear, né? E nunca vertical. Tá sempre um apoiando o outro, né? Então, é o tal da colaboração, né? Da autocolaboração, do times organizados. A gente vai falar dos valores no Scrum, isso vai ficar bem claro na mente de vocês que são os princípios e valores que regem tudo isso, né? Tudo que a gente está discutindo aqui está dentro do manual do Scrum Guide, né? Não sei se vocês já chegaram a ler, mas lá está detalhado tudo o que precisa, né, para você ter um time ágil, que cadência de entrega, valor, produto. A gente vai falar um pouquinho mais para frente quando for entrar em agilidade, tá? Aí aqui, muito se pergunta sobre as soft skills e as hard skills, né? Então a gente vai falar um pouco delas, de cada função, do PO e do Scrum Master, tá? Muita gente me pergunta, e eu acabei incorporando isso na apresentação, porque até em muitas entrevistas, aos próprios headhunters, né, as próprias pessoas de RH perguntam muito sobre, e na descrição das vagas eles já deixam claro quais são as soft e hard skills, não dessa forma, mas como requisitos, né, para a vaga. Então, para o Product Owner e Product Manager, as soft skills são, para Product Owner ele tem que ter conhecimento de produto, habilidade de escrita e certificações, tá? E para o Product Manager, o PM, é competência de negócios, gerenciamento de produtos, habilidade de priorização e analítico de dados, né? Voltado a dados, né? Data driving, como eles falam, né? Quando a gente entra nas hard skills, ambos os dois usam as mesmas hard skills, tá? Aqui eles são parzinhos. Então, PO e PM tem que saber se comunicar, delegar, ele tem que saber se comunicar, delegar, resolver conflitos e relacionar, tá? Porque, nesse caso, as funções utilizam as mesmas ferramentas e compartilhadas na mesma estratégia. Então, elas se completam aqui nesse papel, né? Um é mais direcionado, né? Quando a gente fala do PM, ele é mais direcionado à parte de estratégia e o PO é muito mais para a parte de negócio e de valor, né? Então, você vê que na soft, há um desmembramento, né, de visões. Quando é hard, os dois estão alinhados, né, porque eles trabalham em conjunto, né, não tem distinção das hard skills, né, do que tem que ser feito. Falando um pouco sobre SM, o Scrum Master ele tem que ter como soft skill, né, então ele tem que ter comunicação, tem que ser empático, tem que ter capacidade de resolver os problemas, tem que ter boa facilitação, boa negociação, paciência e perseverança, né, então ele tem que ter esses requisitos para atuar dentro do papel de Scrum Master como soft skill. Falando das hard skills do Scrum Master, ele tem que saber treinar sobre Scrum e Ágil, isso aqui é importante. Ele tem que saber, né, dominar o Scrum para poder explicar ao time, né, porque hoje a rotatividade de pessoas de desenvolvimento, pessoas que iniciam na carreira, e é muito grande. Então você tem que estar sempre fazendo refreshment desse conceito da agilidade, né, para as pessoas. Então isso é algo constante. Tem que ter familiaridade técnica das hard skills sobre a sua área, elicitar e analisar requisitos e entender métricas, né? Throughput, burn down, burn up, gráfico Pareto quando tem. Então, ele vai ser o cara responsável por fazer as métricas de eficiência e qualidade e prazo do time. Então, ele que vai fazer lá, medir o throughput, medir o velocity do time, burn down, burn up, né? Throughput, gráfico de Pareto, se tiver, né? Para reportar isso e fazer numa review e numa retrospectiva dar a visão do que tá, do como o time trabalhou durante aquele período, né? E fazer a inspeção e adaptação que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre os pilares do Scrum, tá?
Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente levanta a mão, abre o microfone e fiquem à vontade, tá? Então, falando um pouco sobre ser ou não ser, né? Então, pro PO, o que que ele tem que ser, né? O que que é recomendável que ele seja? Ele tem que ser um cara questionador, ela ou ele questionador, curioso, empático, comunicativo, apaixonado, tem que saber negociar, tem que ser um cientista, apegado às métricas, transparente e verdadeiro. O que o Product Owner não é, tá? O que ele não pode ser de jeito nenhum. Ele não é um chefe, ele não é um gerente de projetos, ele não é um proxy, ele não é responsável com investimento em um produto, ele não é um outro papel como gerente, analista, etc. Ele não é o mestre dos magos, como a gente fala, que some depois da plena e aparece na review. Ele não é omisso, ele não é homologador e não é um aprovador de entrega. Então tenham muito isso em mente, o que é e o que não é. Às vezes as pessoas misturam muitos papéis, né? Então, aqui deixar claro o que é e o que não é. Isso aqui é muito importante. Muita gente me pergunta sobre isso. Agora falando do Scrum Master, né? O que o Scrum Master é recomendado que ele seja, né? O que ele tem que ser? Ele tem que ser um facilitador, uma pessoa comunicativa, uma pessoa empática, apegado às métricas, transparente e verdadeiro e curioso. O que um Scrum Master nunca deve ser, como no PO a gente tem, né? Mesma coisa. Então, um chefe, um gerente de projetos, não pode ser omisso, não é um homologador, não é um outro papel, gerente, analista, etc., e nem um aprovador de entrega, tá? Isso aqui também é muito importante, são pontos que têm que ser destacados, porque durante o dia a dia as pessoas acabam confundindo até onde ela pode ir e onde ela tem que ir, né? Então, isso tem que ficar muito claro para quem for atuar nessa área como Scrum Master, tá? E aí aqui a gente fecha a parte de conceitos de PO, PM e SM, tá? É um overview para a gente vai discutir um pouco mais para frente, depois que acabar aqui a apresentação a gente discute. E agora a gente vai falar um pouco sobre também agilidade, né? Então, ágil, né? E agora? Tipo, então, esse é até um tema do curso que eu tenho na Udemy, né? Seja ágil de verdade ou seja adaptável. Até porque agilidade, ela não é uma regra fincada na pedra. Tem lá o seu mantra, mas você pode se adaptar. Então, ela é totalmente adaptável aos cenários e formatos de trabalho que a empresa ou o time vai querer fazer, né? Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre conceitos de agilidade, né? Então, mas o que é agilidade, então, né? Aqui a gente tem o fluxo de como que funciona um processo ágil, requerimento, design, desenvolvimento, teste, deploy, review. Isso é um fluxo, né? É um ciclo que se encerra e se inicia, né? Então, a agilidade ela é um manifesto ágil, ágil é o mindset, ágil não é fazer rápido, mas entrega com qualidade, isso aqui é importante, tá? A tradução de ágil é rápido, mas o ágil não significa fazer rápido, tá? Tem que fazer com qualidade, tá? Então, esse é o ponto. E a escalabilidade. Então, o Scrum é um framework, né? Então tem um destaque ali embaixo, leve, que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. Papéis, artefatos, eventos. Dois, empirismo e lean thinking, né? Então, aqui destaca um pouco do que é agilidade, né? Bom, seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os 4 valores do Manifesto Ágil. Muitas empresas, entrevistas que eu já participei, ou candidatos que a gente faz entrevista, perguntam um pouco sobre essa parte de valores do Manifesto Ágil. Então, a gente tem 4 valores aqui, tá? Então, vamos falar dos 4 aqui. O primeiro é indivíduos e interações entre eles mais que processos e ferramentas. Então, é as pessoas se comunicando, conversando. Antigamente, a gente ia muito mais por ferramenta do que as pessoas se interagindo, né? Então, com o ágil, você tem a daily, a planning, a review, a retro, onde está todo mundo junto, participando, conversando, discutindo. Então, é indivíduos e interação entre eles mais do que processos e ferramentas. 2, software em funcionamento mais que documentação abrangente. Putz, lembra lá do Waterfall, modelo cascata, aquela especificação enorme, com 30 mil páginas que eu tinha que ler para entender, para depois metrificar, planejar e fazer. Era coisa assim de anos para você fazer, aí aquilo fica obsoleto, você gastou dinheiro e tem que fazer de novo. Então, o ágil ele vem com essa coisa da mudança, adaptação, de você estar sempre poder incrementar, fazendo mudanças. Então, quando a gente fala de software em funcionamento, é coisas que funcionam, mas coisas menores com cadência de entrega, que você vai ter um produto palpável no final, né? E não esperar uma cadência maior para aquilo já ficar obsoleto e você não conseguir, vai ter que fazer tudo de novo. Então você cai num ciclo vicioso, né? 3, colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Também era um outro ponto que a gente vinha do escalado waterfall. Faz a negociação, contrata, aí espera. Aí vai e faz a documentação.
Hoje, com ágil, não. Você tem o seu stakeholder, você faz uma reunião com ele, faz um inception, faz design thinking, você faz a inception, por exemplo, do livro do Caroli, faz uma semana só de banho de loja com o cliente, faz a metodologia, entende com ele, sai com uma visão de negócio e já está pronto para fazer, e depois você já faz a negociação em paralelo, que é muito mais rápido, né? E o quarto item que é responder às mudanças, mais que seguir os planos. Então, quando a gente falava de modelo tradicional, né, do waterfall, a gente tinha aquele cronograma fechado, né, era aquilo é aquilo, não mudava. No ágil não, você pode se adaptar, né, então a gente fala que você pode responder às mudanças muito mais rápido, né, você ajusta as coisas, do que seguir aquele plano original. Então, o ágil permite que você tenha essa flexibilidade de fazer um incremento aqui, um ajuste ali, uma melhoria, uma inspeção, uma adaptação. Então, isso é importante, tá? Esses valores também tem que estar claro para vocês de como que o ágil, a gente, e o próprio Scrum define, né, o Scrum Guide, de como ele tem que ser aplicável para as empresas, né, o formato de trabalho. Agora a gente vai falar aqui dos 12 princípios, tá? O primeiro, satisfazer o seu consumidor. Então, satisfaça o seu consumidor, deixe ele feliz, coraçãozinho lá para ele, e fazer o consumidor feliz, né, galera? Para quem está com projetos, é entregar o que ele espera, né? Claro que com menos falhas, menos bugs, mas isso faz parte de qualquer processo, né? Erros acontecem, melhorias fazem parte, e a gente aprende com isso, né? Por isso que a gente vai falar de inspeção, adaptação e transparência lá mais para frente. Aceitar bem as mudanças, isso aqui é importante, com o ágil, pessoal que vem do modelo cascata, é, sofre muito com essa questão de mudança, né, não está habituado com essa coisa do rápido, de você fazer reuniões diárias, de você se conversar, de estar próximo, então, isso tem que ser levado para o time, é algo positivo. Entregas frequentes, que é o que eu falo, sprints, cadência, né? Sprint a gente vai falar, ela pode ter de 1 até 4 semanas, dependendo do tamanho do seu projeto, da entrega, do desafio que você vai negociar com o seu cliente, né? Então, você pode negociar isso, tá? Trabalho em conjunto, então, time unido, auto-organizado, autogerenciável, é um time que entrega, time motivado, é um time que vai estar com um propósito e foco naquilo que precisa ser feito. Confiar e apoiar o seu time, então isso vai do Scrum Master, do PO, de poder levar isso para o time, de vender a ideia, o propósito do produto, do valor que você está fazendo e motivar ele, engajando ele sempre falando, estamos no caminho certo, o cliente gostou, o produto está bom, está legal, então sempre leve isso para o time, né? Conversa face a face, que é o que a gente já falou, tem a daily, tem planning, review, conversar sempre com as pessoas. Agora com online a gente faz reuniões, né, meetings, ou one-on-ones, a gente faz reuniões de engajamento. Então sempre ter isso com o time para poder manter eles motivados também e o alinhamento, né, comunicação transparente sempre. Garantir os softwares funcionais, isso a gente já falou, né, que é entregar o produto, um desenvolvimento sustentável, que a gente não fique gastando tanto tempo, seja uma coisa muito mais simples, que não demande tanto gasto financeiro, que seja mais autossolucionável, né, que o time traga soluções para isso. Ter atenção contínua, isso aqui é muito importante, então testar, fazer BDD, garantir qualidade de código, qualidade de código, de teste, validar, QA, processo, PO valida, entrega antes de liberar para o cliente, então atenção contínua sempre. Manter a simplicidade, então não reinvente a roda, siga o que já está feito, como diz, no mundo nada se cria, se copia, né, então a gente fala que muitas coisas que foram criadas foram cópias uma da outra, então a gente pega vários exemplos, um carro, a maioria dos carros 4 rodas, então carros, 2 rodas são moto, então, e caminhão que tem mais, mas você vê, é tudo igual, né? Então um carro ou outro muda um detalhe ou outro, mas a estrutura sempre é a mesma, então acaba o mesmo do mesmo, né? Times organizados, então time que são organizados, time que tem processo estabelecido, documentação, fluxo estabelecido, é um time que vai ser altamente, não quero falar competente, mas altamente preparado para aceitar qualquer projeto ou desafio que for lhe incumbido. E o último que é refletir e organizar, que a gente vai falar, que é retro, review, para poder inspecionar e se adaptar para poder melhorar, né? Ver o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente errou, o que a gente pode melhorar aí no nosso processo para sempre evoluir e ter a melhor entrega aí, o melhor processo para fazer aquilo com uma qualidade dentro do que está sendo esperado para aquele projeto. Então aqui a gente faz um comparativo, né, entre o modelo tradicional e o ágil, né? O tradicional ele é dirigido por planejamento,
seguindo o plano, né, processo e ferramentas, documentação muito abrangente, é a negociação de contrato, é indicado para projetos com escopo sujeito a poucas mudanças. Então é o waterfall, né? Então não tem muito quando sair, né? Aquilo que está fechado é o que vai ser feito. E o ágil a gente já tem mais uma variável aí dele. É dividido por valores, responde às mudanças, indivíduos mais processos, ferramentas e interações, um produto que funciona, a colaboração com o cliente é indicado para projetos que podem ser pensados e repensados, que possuem escopo que não foram identificados durante seu desenvolvimento. Então é a questão lá de você estar sempre fazendo incremento, da mudança, né, da flexibilidade de poder negociar, né, prazo, corpo, tempo, com entrega e capacidade do time. Então isso o ágil dá essa flexibilidade, né. Então assim, qual que é o melhor? Não existe o melhor, existe o que atende à necessidade do mercado e da empresa. Então assim, se eu for falar para você ter o melhor, não, eu trabalho com ágil há muitos anos. Para mim o ágil é a melhor solução para os projetos que eu trabalho, mas pode ser que para a sua empresa tradicional seja o foco. Mas a maioria das empresas estão migrando para o ágil, para, né, o Scrum. Então, vamos começar a usar esse tipo do mindset, né? Então, não existe uma metodologia, você que vai escolher e é você que decide. Então, o tradicional é focado no planejamento, com a entrega no fim do projeto, e o ágil é o que se movimenta com mais facilidade, que se move de maneira rápida e veloz. Que aqui é uma tradução literal, que é a entrega com cadência e com qualidade de cadência, né? Sempre mantendo dentro do prazo e do escopo. Então, o Agile e o Scrum, a gente fala quais são os tipos de metodologia que estão dentro, né? Então, a gente tem o Scrum, o Kanban, o FDD, o DSDM, XP, ASM, o Lean e o Crystal, né? Então, o que eu conheço, que eu já trabalhei, é o Lean, o Kanban e o Scrum, né? Então, essas eu tenho conhecimento, tem essas outras que o pessoal usa, né? Outras empresas usam essas metodologias, estão no guarda-chuva aí do Scrum, né? Então, aí é um by the book do que já está dentro do Scrum Guide, né? E aqui a gente fala sobre um ponto importante do Scrum, que é a questão dos pilares, tá? O Scrum ele é pautado em três pilares: a transparência, a inspeção e a adaptação. São muito importantes, tá? Para quem vai trabalhar com metodologia. A transparência, ela tem como o trabalho e o processo devem ser definidos claramente e conhecido por todos os envolvidos. Backlog do produto priorizado, meta e backlog da sprint visíveis a todos e definição de pronto claro. Então, isso é a transparência, você deixar visível para todos do time, tá? A inspeção visa os artefatos de progresso em direção às metas, devem ser inspecionados com a frequência necessária para corrigir variações ou problemas. Então, você tem que inspecionar o backlog do produto, inspecionar o backlog da sprint e inspecionar a definição de pronto. E a adaptação dentro do Scrum é a capacidade de se adaptar o resultado do trabalho e o processo fora dos limites aceitáveis, tá? Então, você tem a melhoria da definição de pronto, a mudança do product ou sprint backlog e a mudança do produto e serviço. Esses pilares são muito importantes, tá? E eles são usados dentro das cerimônias, tá? Então, quando você tem uma daily, você tem lá, pode ter a transparência de falar, de mostrar o backlog na planning, na review, na retro, você pode ter a inspeção e adaptação. Então, sempre tendo esses pilares que são papéis importantes para quem for atuar com o Scrum, tá? Falando dos valores, o Scrum ele tem 5 valores, tá? Que é o compromisso, o foco, abertura, respeito e coragem. Então, também são importantes, tá? Em entrevistas, geralmente, quando a gente faz, ou as próprios entrevistadores pegam tanto a questão dos pilares quanto valores. Eles sempre pedem um ou outro. Me fala aí um pilar do Scrum, os três. Me fala um ou dois valores do Scrum. Então, vira e mexe, eles perguntam. Então, tem sempre anotadinho, colado, post-it na cabeça aí que pode cair algumas entrevistas, o pessoal pergunta, tá? Falando um pouquinho do fluxo do Scrum, então o Scrum ele é um processo, né? Então a gente tem o primeiro passo, que é a visão, que é o quê? O cliente tem uma ideia de algum produto, de algo que ele quer fazer, quer criar um aplicativo, então ele vai lá, quero criar um aplicativo de um banco, né? Tipo, então, de banco não, vai de um aplicativo de vendas de comida. Então eu quero criar um aplicativo de entregas. Ele tem a visão, aí ele vai sentar, vai conversar com
Product Owner, o PM, vai entender, vai montar um backlog das features do épico que ele vai fazer, e aí o PO vai montar o backlog do produto, né? Vai escrever os épicos, depois vai colocar lá as histórias. Aí depois disso ele vai priorizar com o cliente e vai fazer o backlog da sprint, já vai quebrar em entregas. Ó, eu quero isso primeiro, isso depois. O PO colocar isso dentro de um backlog da sprint, define quantas sprints vão ser, a cadência se é de 1 a 4 semanas e vai priorizar. Depois de priorizado, faz a planning, né? A pré-planning e a planning, prioriza, aí começa a rodar sprint, que podem ser de 1 a 4 semanas, tá? Vou ajustar o slide ali depois. E aí acontecem as cerimônias diárias, que é a daily, né? Até acabar a sprint, e depois a gente tem aí a, a review e depois a retro, e no final de tudo isso a gente tem a entrega do produto em incremento, né? Que é eu entregando para o seu cliente fazer a validação na review, dando como aceito, e vai ter o seu produto no final, tá? Então, quais são as vantagens do Scrum? Nós temos 3 vantagens para o Scrum. Né? O primeiro é ambiente, a gente tem aí 5 vantagens, né, para utilizar o Scrum dentro do ambiente. Então, você tem a melhor, mais autonomia, mais colaboração, mais comunicação, mais unidade, mais confiança, né? Então, você ganha isso dentro de ambiente. Dentro de produtividade, você tem a equipe, o time box, objetivo e foco na entrega de valor, tudo que é aquilo que a gente já falou lá atrás. E na parte incremental você tem a entrega de valor, é flexível às mudanças, satisfaz o cliente, tem um feedback muito rápido, pega erros em estágios iniciais e mantém a qualidade do seu produto, tá? Então isso aqui é a vantagem do Scrum nos 3 pontos que a gente destaca aqui, tá? E aí, aqui, tudo isso que eu falei sobre o Scrum, tá? Ele tá dentro do Scrum Guide, tá? Então, boa parte do que está aqui também está no Scrum Guide, vários livros sobre agilidade, sobre Scrum, está disponível para poder vocês pegarem esse conteúdo, né? Essa apresentação vai estar no canal nosso do YouTube, então vocês vão poder reassisti-la, compartilhar, postar no LinkedIn, fiquem à vontade, não tem problema nenhum. E agora eu vou falar, a gente fecha aqui a parte de agilidade, tá, de Scrum, e eu queria comentar com vocês que a gente tem um bot para falar sobre alguns temas, sobre agilidade, Scrum, Kanban, papéis do PO, SM, tem um menu de lives, parte de parceiros e dicas de livro. No nosso site, quando vocês entrarem, tem um iconezinho do bot lá com o logo da RSI, clica nele, manda um olá e você interage com ele, tá? Tem avaliação, tem download de PDF, download do Scrum Guide, download de materiais, então é tudo gratuito, sem nenhum custo. Vocês podem falar à vontade com o bot lá. Fala, Elaine. Boa noite. Bom, vou seguindo aqui. Eu não sei, acho que ela estava com o microfone, mas... Bom, aí eu tô... Aqui a gente não vai ter o quiz, tá? Mas vou pular esse próximo aqui. Então aqui eu trago a dica de alguns livros, tá? Para iniciar a jornada no ágil. Alguns livros, alguns eu já li, outros eu estou recomendando. Alguns são parcerias que nós temos com alguns desses escritores, tá? Então aqui a gente tem o do PBB, do Fábio Aguiar, né? A gente tem o Inception do Caroli, a gente tem o Sprint a Sprint da Mari Provinciato, a gente tem o Mindset, que é um livro que está em alta, a gente tem o Guia do Scrum, dois do Guia do Scrum, um Design Think, um do Sprint e o Fan Retrospectivo, que é do Caroli, tá? Aqui eu demonstro algumas certificações que estão gratuitas na CertProf, a SFPC é uma delas. Para quem está iniciando na carreira da agilidade, vai lá no site da CertProf, essas certificações estão gratuitas, tá? Também por conta da pandemia. Eles mantiveram gratuitas até agora, acho que vão manter. Então, essa aqui é a RWCCP, a DMCP, a LGPDF e a SFPC estão gratuitas, tá? Então, vocês podem fazer pelo site da CertProf, tá? É só acessar lá e se precisarem do link, me chamem, que aí eu posso também mandar aqui no chat para vocês, tá? E, assim, o conteúdo que eu queria trazer para vocês, para a gente fazer esse café e agora conversar, era isso, tá? Eu vou mandar aqui o link do chat, se alguém tiver interesse em querer falar com o nosso bot, tá? Esse bot, ele é totalmente intuitivo, ele interage, né? Ele responde as mensagens, você tem menus com seleção, a gente também tem ele no Telegram, tá? Então, além do bot no site, se vocês quiserem na minha empresa eu quero esse bot, puxa, acho legal, não sei o que, me falem que a gente consegue disponibilizar o link para vocês colocarem o HTML no head do site, no body do site da empresa, ou de vocês para poder o bot funcionar, tá? Eu consigo liberar isso para vocês conseguirem terem acesso
ao nosso bot dentro do site de vocês, da empresa, e para disseminar conhecimento. É um conhecimento gratuito, não tem custo nenhum, tá? Eu vou compartilhar a tela do site para vocês poderem verem como que ele funciona, tá? Então, eu vou acessar agora aqui para vocês. E aí eu compartilho a tela com vocês aqui do site. Já está abrindo aqui, boa. Deixa eu pegar aqui para vocês. Então, quando vocês acessarem o nosso site, vocês podem reparar que aqui, ó, tem um iconezinho, tá vendo? Então, quando vocês clicam, ele abre esse box, né? E aí vocês podem interagir com o bot. Então, vocês falem com o bot, ele automaticamente responde, ó, vocês. E aí vocês escolhem, quero saber sobre POSM e agilidade. Então, você escolhe aqui o item, então quero falar sobre PO, por exemplo. Então, eu escolho PO, ele traz um GIF e o que você quer saber sobre PO, né? Então, eu quero saber papéis do PO. E aí o bot vai te dar a resposta, né? Tem aqui e você avalia se essa dica foi útil ou não, tá? Se sim, você pode avaliar a experiência, né? De 1 a 5, e aí você é finalizado. Mandou um oi de novo, ele interage com você, né? Então, aqui tem o nosso bot, né? Para que vocês consigam entrar em contato com ele. E a ideia é essa, galera, assim, aí eu deixo aberto para vocês, se quiserem falar, conversar, então, assim, é mais um bate-papo mesmo, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, do que a gente discutiu, do que foi apresentado para vocês. Como eu digo, eu não sou dono da verdade, mas o que eu conheço e anos de vivência e de experiência eu tenho que trazer para as pessoas que estão iniciando nessa jornada do ágil. E aí agora eu deixo com vocês aí, fiquem à vontade para perguntar, falar, feedbacks, comentários, fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta aí, Ítalo. Boa noite. Eu sou a Kelly. É, assim, você falou bastante coisa assim que a gente vê nos cursos e na prática eu vejo que tem muita coisa que ainda não se aplica. Eu entendo que é relativamente novo, né? Assim, é algo que tem muitas empresas ainda está sendo implementado, não roda assim na sua plenitude. E eu acho que isso é o que traz mais ansiedade, assim, né, quando a gente fala em atuar. Então, eu tive a oportunidade de atuar como PO, agora eu estou atuando mais na parte do descobrimento, assim, do discovery do produto, mas às vezes eu ainda atuo como PO. Mas eu acho que a maior dificuldade seria essa mesmo, assim, porque tem muitas empresas que estão começando, que ainda não roda de 100%, e aí cada uma, às vezes, encontra uma barreira. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, dessa experiência na prática de, às vezes, atuar numa empresa que não roda 100%. Olha, eu trabalhei no ramo bancário, até bom o seu comentário, obrigado. E a gente passou essa transição, né, do modelo waterfall para o modelo de agilidade, né. De início, quando se falava em agilidade, era um bicho de 7 cabeças, né, então assim, não rodava na plenitude, viu, Kelly? Não rodava mesmo. E assim, eu vejo várias empresas que falam que praticam a agilidade, mas não praticam, elas continuam no waterfall com alguns pontos de agilidade. Então, ela faz uma daily, mas não segue um rito. Não é todo dia, ela faz de vez em quando. Ela não faz a review, mas faz daily. Então, assim, não é o Scrum como raiz, né? Então, é complicado, né? As empresas que nascem no formato digital que a gente fala, elas já nascem com o conceito do Scrum muito, muito aberto, né? Então, elas nascem com esse core da agilidade muito, muito forte, né? Mas o ponto que você tocou é importante. Tem empresas que não estão maduras o suficiente para poder falar que estão com ágil, né? Muitas empresas estão ainda em processo de maturidade e de aprendizado, né? Então, a gente tem empresas que são bebês ainda no processo de aprender, né? Estão engatinhando. E tem empresas que já estão lá na adolescência do projeto, já estão, sabe, 100%. Então, algumas empresas que eu passei não tinham o conceito do ágil mesmo, então era difícil, né, a gente trabalhar com duas visões diferentes, time que trabalhava com squad, time que não trabalhava com squad, aí quando você pega um time com squad, beleza, tá rodando lá, aí você pega um time que não é squad, dá bagunça, aí você não tem a mesma prioridade que o cara de lá, você não consegue encaixar no seu backlog a mesma coisa da dependência do cara de lá, então é complicado.
ou a empresa ela faz meio híbrido, algumas squads vão rodando o ágil e testa, e outras vão no waterfall para não perder o fluxo, ou ela faz uma cadência maior dessa habilitação do ágil, né? Ela vai indo por etapas, né? Vai entrando aos poucos, e não de forma agressiva. Eu entendo que quando você faz um processo muito agressivo, você acaba chocando as pessoas e muita gente acaba saindo fora, né? Pulando do barco, falando, ah, não, ágil eu não quero, eu quero continuar do jeito que eu tô. É muito processo, é muita dinâmica para um negócio que às vezes o tradicional resolve. Então, eu acho que vai bem isso. A dor que você está me comentando é isso, né? É a empresa ainda ir se adaptando. Então, eu vejo que tem um desafio grande, mas o próprio Scrum Guide, ele teve melhoras, tá? Nos últimos anos, eles foram tirando alguns processos que facilitou o entendimento do ágil, né? Tirando alguns processos, né? Então, é, e aí eles estão melhorando e tirando algumas coisas que não são mais tão importantes no processo para que enxugue um pouco para o time não ter tanta, para quem for fazer o ágil não ter tanta essa dificuldade, né? Aí não sei se eu respondi sua dúvida, se não, se ficou aí alguma outra dúvida, aí Sim, pode me dizer, mas é muito difícil, tá? Eu sei que como qualquer processo e qualquer ferramenta, é muito custoso, né? Você pegar e jogar, tipo, impor, né? Ah, amanhã você vai fazer o ágil. Mano, não dá, tipo, ou você faz, põe numa squad, por exemplo. No Bradesco a gente fez squad pequena, começou numa. E aí foi ampliando, foi dando certo, foi cadência, né? Tipo, foi aumentando. Mas não que foi imposto que seria assim, né? Até porque o banco tem várias áreas, né? Empresas grandes como Itaú, Santander, são empresas grandes que tiveram que se adaptar às tais das fintechs ou empresas como o Nubank que vieram já do agilidade e mostraram a eficiência disso dentro de times. Hoje, ah, empresas usam a agilidade como referência, né? Com métodos de entrega de produtos do mais diversificado ramo, né? Então, é difícil, concordo com você, mas eu acho que é uma barreira que está sendo quebrada, né? Eu acho que o mercado está se adaptando a isso, né? É o processo do Scrum, né? Inspeção, adaptação e transparência do mercado para isso evoluir, né? Eu vi que alguém mandou uma mensagem no chat, deixa eu ver aqui quem mandou. Mas pode falar, fica à vontade, Kelly. não era isso mesmo, você já esclareceu minha dúvida. Obrigada. Ah, sim, essa parte do bot, gente, mandem recomendações de conteúdo para mim. A ideia é que eu aumente o bot, coloque mais conteúdo, tá? E ele pode ser instalado em outros sites que não são o nosso, tá? E tem que passar o URL do site, a gente gera o HTML do header do bot para incluir ele fica um botão flutuante. Então, assim, aí me procurem no LinkedIn, quem tem meu LinkedIn pode me acionar, mandar mensagem, fiquem à vontade, tá? Não tem. Não tenho medo, não, tá? Pode mandar mensagem assim que eu estiver. Às vezes estou trabalhando, mas eu consigo ver após o horário, eu respondo as mensagens e falo com vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente abre o microfone aí, fiquem à vontade, tá? Vai lá, Luana, levantou a mão. Alguém vai falar mais alguma coisa? Fique à vontade, galera. Que é o momento de vocês falarem. Olá, então, tudo bem? Boa Boa noite. noite. Boa noite. Assim, meu nome é Lohana, prazer. Eu sou estagiária ainda na área de projetos de agilidade numa empresa onde eu comecei recentemente e também sou nova na área, né? Então, tenho estudado bastante e agradeço, inclusive, a recomendação dos livros e das certificações também. Mas a realidade que eu vejo hoje na empresa tem muito a ver do que a Kelly também falou anteriormente na pergunta dela. Que muitas vezes essas empresas elas acabam tentando adotar a agilidade, mas no fundo ainda tem essa questão do método cascata, o waterfall. E aí a minha questão é em relação não ao time, mas ao cliente. Porque o que acontece lá na empresa é justamente o cliente que ele quer reunião de abertura, todas aquelas questões, aquelas fases, né, dos projetos, então reunião de abertura, cronograma completo com cada fase de entrega. E é claro que o escopo vai mudar, né? Todo o backlog ele vai mudar ao longo do projeto, só que ele quer toda essa fase descrita com data, cronograma e tudo mais. E ainda tem a questão do outro princípio do Scrum, né? Que é as pessoas, além dos documentos, né? E é o que eu acabo vendo muito lá, porque tem muito essa questão de contrato. Então, se vai mudar alguma coisa no escopo, contrato. Porque vai mudar também equipe, demanda de equipe. Então, como isso tudo muda,
acaba mudando contratuação, precificação e tudo mais. Então, a minha pergunta é, como lidar com essa relação do cliente, né, que quer todo o cronograma detalhado que nós vamos fazer, quando nós vamos entregar, e também essa parte que é uma parte importante da empresa, que é a parte de contrato, né? É uma pergunta boa, porque quando você fala em contrato, você fala em dinheiro. Dinheiro é bolso, né? Que gera custo. Então, a gente está em. Eu estou num projeto que está assim, né? Então a gente tem um time X que é contratado, alocado para aquilo, e tem que ser aquilo. Então é aquilo vai ser contratado, né? Mas esse é um ponto importante. Aqui dentro da agilidade, quando a gente fala de documentação mais abrangente que contrato, né? Você tem que já abrir a mente de que aquele seu escopo pode sofrer mudanças, o ágil já prevê isso, então você tem que ter dentro do seu planejamento, na negociação com o cliente, você já tem que prever isso. Falar, ó, cara, você está contratando uma squad, vai ser 8 horas por dia desse cara, mas assim, você vai pagar por X hora homem, né? Vamos pensar assim, né? Ou X hora projeto. Então, tudo vai da negociação, que é aquilo que a gente estava falando lá atrás, quando a gente fala dos valores, né? Então, ou dos próprios princípios, né? Então, depende de como que é a negociação. Então, por exemplo, se ele contrata squad, você vende o time por horas, né? Por pessoas, né? No modelo waterfall, você vendia por feature, né? Por entregável. Então, você vendia por itens que tem que ser feito. E já no Scrum, não, você vende o time como um todo, né? Você vende os recursos, né? Então você vai alocar, vai ter um Scrum Master, você vai ter 6 devs, porque um time do Scrum tem que ser no máximo até acho que 8 pessoas, tá? Contando com PO e SM. Então você vende como se fosse uma célula, né? Então você tem que já negociar isso. E as mudanças têm que ser. Que as mudanças têm que ser negociadas assim, coisas que são pontuais fazem sentido. Agora, coisas que vão mudar o escopo, que é uma regra que o cliente está pedindo que não estava, ele mesmo está ferindo o próprio contrato dele, e não o desenvolvedor, né? Porque a maior mudança de escopo não vem do desenvolvimento, vem do cliente. A gente sabe disso. O cara pede A, depois ele bate a cabeça na parede e fala, eu quero B. Então, se você negociou com ele isso, você vai ter um argumento para, mas hoje essa flexibilidade já tem aumentado muito, porque com as cadências de entrega você consegue negociar MVPs, né? Tipo, MVP menor, de entregas menores, onde aí ele vai renovando. Então você faz contratos com duração menor, ele vai balizando esse tipo de metodologia, isso é o que o mercado está fazendo. Então, contrata uma squad de 6 meses, faz entregas, se ele vê que faz sentido, ele aumenta esse período, e vai revalidando esse tipo de entrega. Então, as negociações elas são um pouco menores, mas para você provar para ele que dá certo. E que se ele pedir uma coisa que não altere tanto o cronograma, ele consegue, na próxima negociação de contrato, saber que ele não vai ter tanto impacto. Então, tudo a adaptação, a inspeção e a transparência. Então, assim, você contratou por 6 meses a squad, viu que deu certo, virou, a entrega foi feita, dá para negociar alteração? Beleza, então vamos renovar. Por isso que é diferente do waterfall, que você contrata aquele período grande, e você não pode mudar nada naquele período. No Scrum você consegue mudar com negociações menores, né? Então você cria uma cadência, o cara vai ganhando confiança no seu produto, aí ele te recomenda, e aí ele fecha um outro contrato com outro squad, quer aumentar a quantidade de squads, quer ter um time muito melhor. Aí o que ele faz? Ele monta um time de uma consultoria, ele não pega o time dele. Para ele ser mais barato pegar e montar um time de consultoria e ele pôr só um stakeholder dele para demandar. Então, às vezes é muito mais barato do que ele fazia internamente, né? Então, o Scrum tem essa flexibilidade, né? Mas não sei se eu respondi a sua dúvida, mas as empresas têm feito esse tipo de contratação, até por questão de custo, né? Eu achei interessante, porque lá o time de desenvolvimento tem adotado mais essa ideia de agilidade, até porque é um pessoal já muito ligado à tecnologia, só que tem muito essa questão da área comercial. Então, o comercial que fecha o contrato, e ele já não tem muito essa ideia. Então, é aquele tempo certo e naquele tempo tem que ser entregue o produto, sem levar em consideração que ele pode ser mudado, enfim. E aí, qualquer coisa que altera o escopo, ele tem que voltar lá para o comercial para poder decidir de novo, um novo valor, nova precificação, levando em consideração o tempo e tudo mais. É por isso que eu acho que a empresa ela tem que ter um plano de traçar de estratégia para criar módulos de tipo de projeto. Então, se você vai trabalhar com um projeto no modelo waterfall, você faz esse tipo de contrato. Se você vai trabalhar com squads, com um time que vai fazer entregas de produtos que tem que ser quebrados em MVP, você faz um modelo de negociação mais flexível.
Mas aí também vai da parte da empresa de fazer um inception com os times internos, entender o que eles precisam para negociar um contrato. E não fazer um contrato negociado visão da empresa que está querendo vender, né? E fazer um inverso, né? Não espera do cliente, faz você, tipo, na empresa que eu estava, na Take, a gente entendia o que o cliente queria, tinha planos que a gente vendia para cada necessidade. Então, se eu vou fazer um bot menor, eu vendo esse tipo de conceito. Se eu vou fazer um maior, eu vendo esse tipo de squad, de célula. Então, a gente adaptava-se de acordo com a necessidade. Mas acho que isso ainda é um processo custoso, muita empresa vai demorar, porque as empresas estão preocupadas em quê? Em dinheiro, bolso, custo. Tudo para elas é voltado para o custo, né? Ainda mais com pandemia, manter o cara em casa, o custo do valor da pessoa, do valor hora, tudo aumenta, você tem que... Então, o cliente não quer gastar e o cara que está vendendo não quer abrir mão de oferecer o produto dele. Aí fica essa briga, né? Você fala, meu, o que a gente vai fazer, né? Mas no final você vai ter uma entrega de um produto para o cliente, então você tem que estar sempre com a mente aberta. Mas é um desafio, imagino que vocês estão passando por isso, eu já passei em algumas empresas por isso, mas é tudo como a gente diz, uma hora vai dar certo. Agora tem que depender, que nem quando a gente se patrulha do consumidor, não sei se vocês já viram, né? Tem lá o cara que não oferece serviço e o cara que não quer fazer, aí vai o acesso humano e negocia. Aí você fica no meio dos caras ali para negociar, né? Você tem que ser o chato da história e falar, e aí, o que a gente faz, né? Mas eu acho que uma hora isso aí chega num coeficiente. Sim, verdade. Obrigada, Ítalo. Imagina que isso. Alguém tem mais alguma dúvida, crítica, sugestões, angústias, elogio? Como é que... Agradecer mesmo, Ítalo, aí o treinamento, eu gostei bastante, né? Eu tô entrando nessa área aí de projetos, na verdade eu fui empurrado, assim, foi me empurrando, quando eu já estava envolvido. Primeiro, o que está acontecendo? E foi muito bom que era da área de negócios, né? Trabalho numa seguradora. E aí consegui mudar de emprego, né, com isso, consegui. E aí hoje eu trabalho com a parte equipes ágeis, né? E é muito novo que eu vim dessa parte de cascata mesmo, que era mais difícil, você cria um escopo, demora meses, aí quer mudar, não estava no escopo, aquela briga toda com TI, enfim. E aí hoje trabalhando com ágil, eu vejo que é um mundo totalmente diferente, um mundo bonito, né, melhor. É um mundo gostoso, né? Tipo, dá gosto de fazer, né? Eu falo que eu amo o que eu faço, né? Adoro trabalhar nessa área de produtos, há mais de 15 anos trabalhando, então assim, você falar pra mim, tá lá, vai desenvolver, eu não sei zero desenvolvimento, cara, eu sou um zero à esquerda pra desenvolver, zero mesmo, eu não sei nada. Agora, se falar de produto comigo, qual seguradora que você trabalha? Eu trabalhava na Sompo Seguros e hoje estou na HDI Seguros. Eu trabalhei com a Bradesco Seguros, ali em Alphaville, não sei se você conhece, trabalhei com eles lá. Conheço. Trabalhei a parte toda de seguros do app do Bradesco que eu ajudei a desenvolver, né, na época. Eu trabalhei mais com PO, né? Então, seguro é uma área legal, uma área que está crescendo. Eu trabalhei com um projeto da Porto também, aquele Porto Conquista, não sei se você ouviu falar também. Já. Deles, então, na ciência trabalhei. Mas a área de produtos é uma área que me encanta e cada dia mais eu aprendo, cara. É uma área que dá, assim, eu gosto muito. E é uma área que me motiva, né? Porque cada dia se aprende uma coisa de um produto novo, né? É verdade. Nossa, e eu, assim, tô no ágil agora, vai fazer 5 meses que eu tô participando de daily, de cerimônia, de sprint e tal. Meu, e eu tô amando, porque eu sou muito comunicativo e eu acho que tem tudo a ver. Comunicação, nessas questões dos valores aí, tem tudo a ver comigo. E aí eu tô focando em aprender o máximo que eu posso, porque é tudo novo para mim por enquanto. E, meu, foi muito bacana a apresentação. Eu falo que certificações são boas, tá? Eu acho super legal, mas é no dia a dia, cara. É o tempo que você tem, que você leva a bagagem que você tem. Numa entrevista, o que vem de você é só fala, não é certificação. Eu vejo que muita gente pede certificação, eu acho bonito. Eu conheço muita gente que tem certificação, mas o cara não sabe nada, meu. Tipo, só enrola. Aí o cara tem o PSPO, tem um monte de coisa. Mas o que adianta você ter certificação, cara, e não saber fazer o processo? É verdade. Então não faz sentido, cara. Então, assim, eu falo, eu gosto do que eu faço, dou esses treinamentos, porque é um prazer que eu tenho de passar o conhecimento, né? E não guardar para mim. Então, cara, é uma área que cada dia mais me motiva. Então, fico feliz em saber que você tá 5 meses e já tá amando. Aí, quando você estiver com 15 anos, que nem eu, que você vai virar e falar, putz, tudo isso já trabalhando com projeto, com produto, cara, é loucura, tipo. Eu tô quase debutando já, né, em projeto. Na verdade, eu já debutei faz tempo, né? Eu tô com 18 anos de produto, então eu já debutei faz tempo, né? Mas é uma área que eu gosto muito. E assim, para quem tá entrando, cair de cabeça é muito legal, cara. Tipo, muito, muito legal mesmo. Muito Fico legal muito mesmo. feliz em saber que eu posso contribuir e ajudar as pessoas, entendeu? Então, isso que me motiva, né?
poder levar esse conhecimento aí para quem precisa e quem está entrando na carreira. Então, eu fico super feliz com isso. Parabéns, obrigado, hein? Imagina, que isso. Se ninguém tem mais nada a declarar, como diria o padre num casamento, né? Então, eu vou parar a gravação por aqui. E aí, eu vou subir ela lá no canal. E aí, depois eu posto o link no LinkedIn.